Estende as suas mãos, feche os seus olhos. Pai, eu coloco o teu servo agora diante do Senhor, ó Deus. Vaso precioso, Senhor, diante do teu altar. Meu Deus, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Deus, o Senhor preparou esses dias, Senhor Jesus, não só para uma brincadeira, mas porque o Espírito Santo de Deus está aqui e quer curar as nossas vidas. Meu Deus, fala conosco. Abençoe o teu servo, Senhor. Derrama, Senhor, do teu óleo, da tua unção, porção dobrada, Senhor, sobre o Bill, Senhor. Em nome de Jesus, o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Graça e paz. Na luz como ele está. Eu estava nervoso ali, a irmã Ellen Marli ali conversou comigo ali e acalmou. Eu estava saindo para cá, hoje eu saí mais cedo, né? Que eu confesso que eu sou um cara ruim de horário. Meu carro não queria pegar. Aí a gente começou a orar, falou, não, já ficamos pensando no Uber. Então Deus quer falar muito. Quando começa as coisas querer tirar a paz, é porque Deus quer falar. Amém? Hoje eu estava saindo do meu trabalho e o pessoal estava indo para o carnaval. Tem como desligar esse aqui, ó? Tem como? Vocês não for esquentar, for pegar fogo. O pessoal estava indo tudo para o carnaval essa hora. Acho que é perto da Unip ali, perto do meu trabalho. Eu vi a movimentação, falei, nossa, que é isso? O pessoal tudo indo para o carnaval. Eu trabalhei no carnaval há uns 4 anos. Fui em São Bódromo, em São Paulo. Aqui em Ribeirão fizemos uns 4 anos de carnaval. Mas Deus quer fazer algo diferente. É engraçado porque assim, a gente escuta isso direto. Deus quer levantar uma geração. Né? Direto que a gente escuta isso. Deus está levantando uma nova geração. Mas Deus vai levantar uma geração a partir de você. Deus não vai levantar uma geração do nada. Levantou uma geração de jovens, vamos lá, vamos marchar. Não é assim. Deus, Ele quer mudar o seu coração, o seu entendimento, o que você entende de Deus primeiro. Depois levantar uma geração. Senão fica aquelas coisas, vamos fazer uma igreja ali que aborda tudo que os jovens gostam. E vai, leva jogo de luz e canta músicas do Hillsong em português. E faz aquele alvoroço todo, os jovens correm para lá, aí de repente esse movimento acaba, os jovens correm para outro movimento, aí acaba esse movimento e o jovem corre para outro movimento. Deus não quer levantar movimento. Movimento acaba. No mundo é assim. Movimento punk acabou. Movimento rock acabou, ficou só o som. Até no mundo é assim, movimento nenhum serve para nada. O Woodstock acabou. Deus não quer levantar o movimento. Às vezes algum movimento dá fruto. Deus quer mudar o teu coração, quer mudar a sua vida, quer falar para você quem você é realmente. Os movimentos às vezes dão certo. Tem movimento que vira igreja, igual tem uma igreja em Brasília que virou, de um movimento virou uma igreja, de um movimento com tatuador, com nego de rua, numa escadaria, hoje é uma igreja com velho, com polícia, com tatuador, igreja para todo mundo. Deus, Ele vai conduzindo. Por que Deus não quer um movimento? O Jacaré é o meu filho da época de desigrejado. Tá ali, é um fruto. Na época que nós estávamos na pista de skate, ele está ali, está firme hoje com a esposa, com o filho. É fruto. Mas tem hora que Deus manda, vai, se firma aqui, cria uma família. Amém? Quem estava aqui no pré-encontro? Quem estava no pré-encontro, levanta a mão. Quem não estava no pré-encontro? Pouca gente, né? O texto base nosso aqui é 1 João 1.
Kel pediu desculpa pelo atraso. A culpa é dele se ficar muito tarde. Não tenho culpa nenhuma disso. Vai e não peque mais. 1 João 1. Lá no pré-encontro eu falei, nós falamos do 1,7, né? Se porém andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu falei sobre andarmos na luz, quem era Deus, e falei sobre comunhão. Agora eu quero falar que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Amém? Versículo 1. Posso pegar aquela mesa ali? Posso pegar a mesa? Gente que não está acostumado com púlpito, paciência comigo aí, para não perder a hora. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. A vida se manifestou em nós e temos visto que dela damos testemunhos e vô-lo anunciamos a vida eterna, o qual estava com o Pai e foi manifestada. Diga, vida eterna. E temos visto e ouvimos e anunciamos também a vós outros, para a qual igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantenhamos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, no pré-encontro nós falamos assim: quem é Deus? Quem é Deus? Onde Deus está? Quem é Deus? Deus é luz. A Bíblia está falando aqui nesse texto base que Deus é luz. Amém? Só recapitulando: Deus é luz, Deus é amor, Deus é luz. Certo? E quem é Jesus? Jesus é luz também. A Bíblia fala que ele fala que eu sou a luz do mundo. Não é? João 8,12 fala assim: eu sou a luz do mundo. Ele diz que ele é a luz. Como o Pai é luz, o Filho é luz. E o que ele fala a respeito de nós? Vós sois luz do mundo. Amém? O que eu falei para vocês no pré-encontro: a Bíblia em si, ela não diz respeito a Deus. Ela não diz respeito a Deus, porque a Bíblia não é egocêntrica. A Bíblia diz respeito a você. Quem você é? Porque Deus, ele não quer ficar falando quem ele é. Não tem lógica. Deus, ele escreveu um livro e falou assim: esse é o livro para dizer quem eu sou. Deus, ele faz uma estratégia toda para dizer quem você é. Deus, ele quer estampar isso no seu coração, muito além de um movimento. Ele quer dizer que quem você é. A partir de hoje, se você descobrir quem você é, as coisas vão começar a mudar. Eu disse que quando Jesus ele chega no Getsemane, ele fala assim: eu sou, todo mundo cai. Porque Deus é absoluto. Deus tudo pode. Deus é o cara. Mas Deus, ele não escreve a Bíblia para ficar falando assim: eu sou o cara, todos me adorem. Deus, ele cria um evangelho pessoal,
um evangelho que pode conversar com você, você lê e falar assim: Jesus, é isso que você está dizendo de mim? Obrigado, amado meu. É isso que eu sou, é disso que eu faço parte. Eu não sabia. Eu não tinha noção de quem eu era. Falei também que Jesus, ele se manifesta como filho, para você entender que você é filho. Deus, ele podia se manifestar como tio. Imagina, vem aí o tio de Deus. Ia ser engraçado, né? Olha ali o Salvador, o cunhado de Deus está vindo. Aí quando manifestasse seu cunhado, você fala: ah, meu cunhado parece com Jesus. Não, Deus se manifestou como filho, porque lá no céu eles não estavam ali, um velhinho, um mocinho, a pomba voando ali, o Espírito Santo. Não, Deus se manifesta como o único gerado, unigênito, o filho, aquele que estava antes da fundação do mundo, para você entender que você é filho. Você é filho de Deus. Amém? É isso que você precisa entender. Quantos aqui já aceitaram Jesus? Amém? Vocês estão muito quietos. Diga amém. Amém. Aceitei Jesus. Quantos aqui creem em Deus? Amém. E quantos sabem quem são realmente? Você sabe que você é capaz, você se conhece, você conhece o seu coração. Você tem andado triste? Você tem andado envergonhado? Você tem andado pecando? Você se conhece realmente? A Bíblia fala de Jesus. Ela fala de Jesus para você entender quem Ele é. Para você entender submissão, você tem que entender Jesus. Jesus, ele não fazia nada por conta própria. Jesus não fazia nada por conta própria. Ele não chegava lá e metia o louco: ah, vou fazer tal coisa. Tudo ele falava com o Pai. Ele falou: eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai que me enviou. Nem vontade Jesus tinha. Vocês têm noção? Nem vontade Jesus tinha. Jesus, ele fazia tudo que Deus mandava. Eu falo Jesus Cristo como Deus, não como homem, que teve fome, que teve sede, que chorou pelo seu primo. Mas tudo que Jesus fazia, ele fazia para agradar o Pai. O maior exemplo de Jesus, para você entender que você tem que agradar com sua vida Jesus Cristo, muito além do movimento, muito além do movimento. Há uns anos eu estava lá no carnaval. Hoje em dia eu creio, se alguém me chamar para ir num evangelismo assim, eu vou, estou envolvido. Me chamar, vamos lá, vamos junto, é para Jesus, estamos lá. Hoje tinha uma mulher lá no meu estúdio que falava assim: meu pescoço, ela não fica em pé, eu tenho que tomar injeção de botox no meu pescoço para ele ficar em pé. Ninguém sabe o que é. Eu falei assim: Jesus pode te curar. Porque eu sei que Jesus pode curar ela. Amém? É isso que Deus quer, que você entenda quem você é, para você passar isso. Para você olhar no carnaval e falar assim: é um filho de Deus. Aquela pessoa é um filho de Deus. A Bíblia fala que Jesus se compadecia. Ele tinha uma grande compaixão das pessoas no pecado. Jesus, ele se compadecia. Jesus quer que você se compadeça das pessoas. Jesus quer tirar você desse plano e levar você a ver muito mais longe, muito mais longe. Igual Davi fala: me leva na rocha mais alta. Elevo meus olhos para o céu, de onde virá meu socorro. Jesus quer que você veja além, mas para isso ele tem que implantar
o teu DNA, Ele tem que implantar o DNA de Cristo em você. Ele quer te mudar, Ele quer que você entenda quem você é. Amém? Que você é filho. A Bíblia toda, eu falei isso no pré-encontro, a Bíblia toda, ela fala, eu estava lendo esse texto aqui, que passaram, que a liderança passou, eu comecei a marcar com a caneta rosa aqui, que eu tenho, comecei a marcar com a caneta rosa, os versículos, sobre que falasse que a gente somos filhos, eu comecei a marcar, eu marquei a Bíblia inteira, eu não tenho nem noção para onde eu começo, para falar que você é filho, porque a Bíblia inteira, ela fala que você é um filho. Se você não pensar, você pode falar assim, eu sou vitorioso. Deuteronômio fala que se eu andar na bênção, eu vou ser vitorioso. Se eu andar em desobediência, eu vou estar em castigo. Tem igreja que prega isso. Que eu sou filho de Deus, eu tenho que estar bem, eu vou ficar rico. Mateus 5 fala que muitos expulsavam demônio em nome de Jesus Cristo. E ele fala assim, eu não vos conheço. O cara pode expulsar um demônio, curar enfermo, mas se ele não saber que ele é filho, de nada vai valer. Você sabe quem você é. Você é filho de Deus amado. O que mudou meu dia de ministração, mudou para hoje, e assim, eu falei assim, e eu mudei a mensagem, porque eu falei assim, é o começo do retiro, e eles têm que começar desde o princípio, a colocar isso no coração, falar assim, eu sou filho, desde agora, desde o primeiro dia, minha postura vai mudar aqui dentro desses 4 dias que eu estiver aqui, dentro desses 4 dias, Deus quer te mudar. Eu não sei se você é órfão, se você anda triste, se você anda preocupado, se você está com pânico, eu só quero que você saia daqui entendendo que você tem um pai, e que a Bíblia fala só sobre isso, sobre a sua paternidade. Então, eu sou filho, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer como filho, crer na obra de Jesus, crer que Jesus veio em carne, crer que Jesus é o Filho de Deus, saiu de lá, veio aqui, habitou no meio de nós e morreu por nós. Primeira coisa para você entender a paternidade de Deus, crer na obra vicária de Jesus, crer na morte de Jesus e na sua ressurreição. Não é o que João fala? Todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feito filho de Deus, quais nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, quem que é filho de Deus? Todos quem o receberam. Quem recebeu Jesus Cristo aqui como Salvador? Então, se você recebe Jesus Cristo, você se torna filho. Mas o problema não é só isso. O problema é, às vezes, a pessoa crê que Jesus morreu, crê que Jesus veio em terra, mas não entende que ela é filho. Você pode ser pastor, você pode ser missionário. Se você não entender que você é filho, vai ter alguma coisa errada. Então não só crê que Jesus veio do céu, habitou e morreu e ressuscitou, mas crê que Jesus Cristo fez isso porque Ele é teu Pai, para te juntar, para desfazer a inimizade. Jesus, Ele desfez a inimizade. Romanos 5 fala que a gente era inimigo de Deus, e Ele desfez toda a inimizade. Efésios 2. Efésios 2:15 fala assim, ó:
Quem não achou, dá uma diaconada aí. Amém? Aboliu na sua carne a lei e os mandamentos da forma de ordenanças, para que criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Amém? Deus destruiu a inimizade. Aqui está falando dos judeus e dos gentios, mas está abrindo para nós. Deus desfez a inimizade através da cruz. Antes nós estávamos distante de Jesus, distante de Deus. Através da cruz Ele desfaz a inimizade. Amém? O véu foi rasgado. Hoje você tem livre acesso com Jesus. E Ele é teu Pai. No Efésios 1 fala assim, deixa eu não vou ler ele todo, vou ler ele todo sim, culpa do Kel. Bendito Deus, a partir do versículo 3, bendito Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus tinha te escolhido. Amém? Versículo 5. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a concordância da sua vontade. Amém? Então Ele predestinou para a adoção dos filhos. Quer dizer que somos o quê? Filhos adotados. Israel é os filhos verdadeiros, legítimos. Nós somos os filhos adotados, que Romanos outros fala. Deus deu o espírito de adoção, o qual clama, Abba, Pai. Deus, Ele te deu um espírito, presta atenção, te deu um espírito, o espírito de adoção, né? Antes ele fala assim, todos que são filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Então quem é que são filhos? Os que são guiados pelo Espírito, certo? Amém? Então, diga, guiados pelo Espírito. Não esqueça disso. São filhos de Deus, o qual deu o espírito da adoção, que clama, Abba, Pai. Você sabe o que quer dizer Abba, Pai? Muitos tímidos aí. Gustavo falou, Mitch. Paizinho querido. Ou amamentado por Deus. Tem uma tradução que fala amamentado por Deus. Deus é teu Pai. Deus, Ele te dá a força vital da vida. Deus, Ele te dá tudo. Ele te encosta no peito dele. O Espírito clama, Abba, Pai. O Espírito que está em você clama ao Pai. Você é filho. Antes da fundação do mundo, Ele predestinou você para isso. Amém? O louvor 6. Para o louvor da glória, da graça, para que nos concedeu gratuitamente no amado, o qual temos redenção, segundo o seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, segundo a remissão do pecado. Diga, a remissão do pecado. O que eu falei que ia falar hoje? Não esqueci não, lá do texto base. Sobre que nossos pecados estão perdoados. Amém? Ao qual temos redenção pelo sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça. Deus derramou abundantemente
sobre nós toda sabedoria e prudência, desvendando no mistério da vontade segundo a concordância que propusera em Cristo, de fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Na plenitude dos tempos, Jesus não veio atrasado. Jesus ele veio na hora que tinha que vir. Jesus ele veio na plenitude dos tempos. Porque tem gente que fala assim, é porque Jesus não veio antes. Jesus ele veio na plenitude dos tempos. Jesus veio quando ele tinha que vir. Porque antes da fundação do mundo eu era filho, porque Jesus não me falou isso antes. Ele veio quando tinha que vir. Deus tem a forma dele. Ele veio na plenitude dos tempos. Ele tem as formas dele. Jesus veio quando juntou todo o povo em Roma. Todo mundo juntou, todo o povo que existia. Você falava assim, nosso Império Romano está matando todo mundo, mas ali tinha todo mundo ali. Aí Deus vem e coloca Jesus ali no meio. Antes era nações ali, nações ali, nações ali. Roma pegou, juntou todo mundo, e Jesus vai ali no meio e fala de Jesus para todo mundo. Fala da salvação. Fala sobre a paternidade. Amém? 11. Nele digo, o qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o seu propósito, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da tua vontade, a fim de sermos louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, e também vós, depois de ouviste a palavra da verdade do Evangelho, da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito da promessa, o qual o penhor da nossa herança está no resgate da sua propriedade em louvor e glória. Amém? No versículo 15 que a gente leu, fala que um novo homem trazendo paz reconciliasse no só corpo por intermédio da cruz, destruindo toda inimizade. Então ele fez um novo homem. Jesus, eu não acredito, quando a gente fala do Éden, que Deus está restaurando aquela comunhão que Deus tinha com Adão. Deus vinha na viração do dia e conversava com Adão, amém? Todo dia Jesus vinha lá, e aí Adão, como é que tá? Pus o nome nos bichos aí, Deus. Colhi umas plantas, rastelei tal coisa. E vinha e tinha uma conversa pessoal com Adão. Deus era amigo de Adão. Essa parte sim, Deus ele quer restaurar essa amizade. Ele desfez toda a inimizade. Só que o pecado entrou e a morte começou a prevalecer por causa do pecado. Mas quando Jesus vem, ele fala que ele faz um novo homem. Amém? Ele fala para você despir do velho homem e se revestir de um novo homem. Então não tem como a gente melhorar Adão. Você não é Adão. Você é um filho de Deus. Você é melhorado. Em Cristo somos melhores ainda. Amém? Quem está comigo? Quem está entendendo? Ele te deu uma nova vida. Romanos 6 fala isso. Não precisa abrir não, eu vou ler. Fomos sepultados com ele na morte do batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, na glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andemos nós em uma nova vida. Não tem como você querer restaurar uma antiga vida. Deus é teu Pai, entende isso? Deus é teu Pai, você tem que ter um DNA de Deus. Deus ele quer te fazer de novo. Você tem que entrar na marreta de Deus, como diz os assembleanos, na marreta de Jeová. Não tem jeito, irmão. Não tem outro jeito. Entende isso, que você vai ser novo hoje. Deus ele quer te quebrar, mano. Deus ele quer te quebrar. A verdade é essa. Deus quer te dar uma marretada hoje. Ele quer quebrar o velho homem, quer te despir e quer te fazer um novo homem. Uma nova pessoa, com uma nova visão. Uma nova visão do perdido. Deus é luz como Ele está na luz. Se entendemos isso, andamos em comunhão com os outros, não é? Como que eu vou andar em comunhão
se eu não tiver a minha visão restaurada. Deus, ele desfez a inimizade. Se eu olhar para o pessoal no carnaval e olhar e falar assim, vixe, está tudo perdido. Não está tudo perdido não, irmão. Não está tudo perdido não. Deus confiou a você. Deus, ele te deu uma nova vida, uma nova postura, um novo comportamento. 1 Pedro fala assim, que nos últimos dias vai se revelar a salvação. Nos últimos dias vai se revelar a salvação. Nós, aqueles que aguentaram mais que ouro no fogo, no último dia vai se revelar a salvação. No último dia Deus vai bater o martelo. Aqueles que expulsaram o demônio e não conheciam Deus, Deus vai falar, para a direita, para a esquerda, não vos conheço. Não sei nem quem é vocês. Quem que é você? Você assumiu a minha paternidade? Você tem? Você sabe? Deus quer te fazer de novo, um novo homem, uma nova mulher, uma nova visão, um novo dialeto, uma nova forma de pensar. Uma nova forma de se comportar. Vamos voltar para o texto base. Abre o texto base aí. O Efésios, ele fala que nos predestinou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. E no versículo 13 ele fala assim, que também vós, depois de ouviste a palavra da verdade e o evangelho da salvação, tendo nele escrito, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Então quem te sela é o Espírito Santo. Se você crê que Jesus Cristo é teu Pai, ele coloca uma semente dentro de você. A semente é uma semente do Espírito, uma nova vida ele coloca dentro de você. Uma semente incorruptível. Deus, ele coloca a vida dele dentro de você. Isso é muito louco, mano. Pensa nisso, isso é muito louco. Eu falei no pré-encontro, Deus 3 vezes se humilha. Deus, ele se humilha no Velho Testamento. A todo momento ele fica, Israel, meu filho, Israel, vocês me abandonam. Vocês me abandonaram. Eu estou muito bravo com vocês, eu quero matar vocês. Aí depois ele fala, meu filho amado. Não é que eu falei? Tem hora que ele fala assim, você, Israel, você é minha noiva, menina dos meus olhos. Daí de repente Deus fala assim, você está se prostituindo, vai recair uma ira sobre você. Então Deus, ele fica ali todo momento se humilhando por causa do pecado do homem, porque Deus é amor. Deus, ele não muda. Jesus Cristo é a expressão de Deus. Deus, ele não muda. Aí Jesus Cristo vem e se humilha, se tornando homem. Ele se torna homem se humilhando, a Bíblia fala. Filipenses fala isso. Deus, ele se humilha, tornando a forma de homem e indo até morte de cruz. E a terceira humilhação é o Espírito Santo habitar em nós. Por que o Espírito Santo chora quando você peca? Porque Deus, ele coloca a vida dele dentro de você, meu irmão. A vida dele dentro de você. Para você viver a vida dele, não a sua. Para você amar como ele ama, andar como ele andou. A Bíblia fala que todo aquele que conhece a Cristo tem que andar como ele andou. Se eu digo que conheço Cristo e falo, não, eu sei quem é Cristo realmente, eu tenho que andar como ele andou. Você tem andado como Cristo andou? Não precisa responder a mão, não levanta a mão não, fala eu não. Só aguarda para você. Ou talvez a semente não foi plantada. Todos que são guiados por Deus, pelo Espírito são filhos de Deus.
Então, para eu ser filho de Deus, eu tenho que ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu tenho que ter o selo da promessa, o selo do Espírito Santo. Isso é hoje, por isso que eu estou falando disso hoje, porque é no primeiro dia do retiro. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você convide o Espírito Santo para habitar em você hoje, para você desfrutar os 3 dias. Os 3 dias que você ficar aqui, você fala assim: eu tenho que pedir perdão para minha mãe, para o meu pai, eu tenho que pregar para o meu vizinho, que eu não falo 3 anos, e eu tenho que parar de chutar meu cachorro. Você está entendendo? Você tem que sair daqui novo, zerado, voando. Estão entendendo? Deus, Ele quer plantar a semente incorruptível em você. Isso é muito sério, porque é a graça. Isso é a graça. Deus, Ele dá a vida dele e coloca em você. Isso é graça, irmão. Graça não é só favor merecido. Não é só favor merecido. Graça é o direito de você viver a vida de Deus. Amém? Grava isso no seu coração. Graça não é favor merecido apenas. Graça é o direito de você viver a vida dele. Não foi que, segundo Coríntios 5 fala, Deus, Ele deu o ministério da reconciliação para nós. Deus está em Cristo e deu o ministério da reconciliação. Depois, mais para frente, Ele fala: eis o dia oportuno da salvação. O dia oportuno é hoje. O dia da oportunidade é hoje, é já. Eu preciso de Deus na minha vida agora. Eu preciso mudar meu pensamento pecaminoso agora, meu linguajar pecaminoso agora, minha visão agora. Deus, Ele quer implantar isso em você, não é um movimento, Ele quer mudar a sua vida, a partir de você. A partir de você, porque foi a partir dele. Amém? O que você tem feito com a vida de Jesus? Se você entende que você é filho, o que você tem feito com a vida de Jesus? Eu costumo falar, uma vez eu ministrei isso: a graça é uma bomba. A graça é uma bomba. Você coloca a vida dentro de você e você não tiver condição de aguentar uma vida de Deus, entender que Jesus Cristo é o teu Senhor, é o Salvador, e viver de qualquer forma, meu irmão, é perigoso. Não brinca com isso não. Não brinca com isso. Jesus Cristo, Ele fala assim: não se coloca vinho novo em odre velho, porque ela vai estourar. O que é o odre velho? Era feito de couro. Se coloca um vinho novo, não vai ter como inchar mais o couro e vai estourar. Jesus joga a sua vida antiga fora. Joga a sua vida antiga fora, e Deus vai te dar uma nova vida. Não tenta resgatar o velho homem. Isso é perigoso, irmão. É terrível. Lutero, ele tem uma frase assim, fala assim que eu afoguei o velho homem, mas o miserável, ele insiste em tentar nadar. Lutero fala. Cômico isso, né? Mas não faça isso, que é um exemplo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quer um exemplo? Ananias e Safira foram lá. A Bíblia fala que a igreja primitiva, eles eram cheios do Espírito de Deus. A Bíblia fala que eles pregavam um a um, porque é a partir de você, não é através de um movimento, é a partir de você, um a um. Em 2 anos a Ásia foi pregada inteira, em 2 anos, de um a um, porque é assim como os novos convertidos viviam, pregando de casa em casa no partir do pão. Lê lá depois Atos 2 e Atos 4. Fala sobre isso. Então Ananias e Safira estava cheio do Espírito de Deus. E dizem que a igreja primitiva, eles colocavam os bens nos pés dos apóstolos. Porque eles viviam em comunhão, que a gente leu. Eles viviam em comunhão. O que é em comunhão? Em comum. Então o que é meu é teu. Amém? Eu vi até um pastor falando esses dias que deu o carro dele. Então o irmão falou assim para ele: por que você deu o teu carro? Falou para o pastor. Ele falou assim: porque o senhor não deu o teu. Se você desse o teu, eu não dava o meu.
eu estou ouvindo Deus, então ele pediu para quem está ouvindo. Estão entendendo? Então assim, eles viviam em comunhão. Então o que é meu é teu, se sobrou do meu, eu passo para você. Antigamente a igreja tinha uma visão assim: quando passava a coleta, quem tem, coloca, quem não tem, tira. Mais ou menos isso. Tinha algumas igrejas antigamente que viviam assim, tipo assim, meu gás acabou, então tira. Tá sobrando, esse mês meu trabalho foi bom, então coloca. Estão entendendo? É mais ou menos assim que a igreja primitiva vivia. Só que daí Ananias vende a propriedade dele e mente o valor que tinha vendido. O que acontece? Pedro, ele chega a Ananias e fala assim: por que você mentiu? Se você ganhou tudo e fosse seu, não ia ser seu mesmo? Você não precisava mentir. Mas ele, cheio do Espírito, mentiu. O que aconteceu com Ananias? Morreu. Aí vai lá a mulher e confirma, tenta mentir também, morre também. Então a graça é uma bomba. Se você colocar a vida dentro de você e falar assim: eu não estou ligando para isso não, meu irmão, isso é perigoso. Eu não estou te pondo medo não. Não estou te pondo medo não. Deus é amor. Ele é um advogado junto ao Pai. Eu estou dizendo isso, igual o Paulo fala: onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o que diremos, pois? Viveremos nós no pecado para que superabunde a graça sempre? De maneira alguma, ele fala. Ou seja, se você conhece a Deus, o pecado tem que ser um erro de percurso. Amém? Então vamos voltar lá no nosso texto base. Agora já a partir do versículo 7, tá? Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo? De todo? De algum pecado? Todo pecado. Aí ele fala assim, isso é muito louco, irmão. Isso é muito louco, porque presta atenção. Aí João continua: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Parece que João está doido. Dá a entender isso? Ele fala assim, Deus, ele te purifica de todo pecado. Deus, ele te limpa, te faz uma nova criatura, não é? Aquele que está em Cristo, Romanos 1, não existe condenação, não existe condenação que está em Cristo Jesus, não é isso? Romanos 1, nota aí, Romanos 8:1, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, não há condenação. Quem aceitou Jesus é filho, amém? Quem aceitou Jesus Cristo, Deus coloca semente incorruptível. Então, se é incorruptível, está incorruptível, então não tem corrupção, amém? Então, se eu aceitei Cristo e tenho uma semente de Jesus, a vida dele na minha vida, eu sou como Jesus, amém? Então, eu não tenho pecado, amém? Amém? Daí João fala assim, mas se dissermos que não temos pecado nenhum, nos enganamos e a verdade não está em nós. Então João, ele fala assim, vocês não têm pecado, mas ele fala assim, se vocês disserem que vocês não têm pecado, vocês estão de brincadeira. Não é isso que ele está falando? Então tem alguma coisa errada. O que o pastor Anésio passou um livro uma vez para mim, eu comprei, do Henry Harley. Ele fala assim, que possivelmente João está combatendo uma falsa doutrina dentro da igreja. Uma falsa doutrina que viviam falando que tinham Deus de verdade e viviam pecando. Amém? Estão entendendo? Porque isso aqui chega a ser um versículo isolado. Vamos lá no capítulo 3. Sabeis também que, versículo 3, versículo 1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo.
Então ele está falando assim, ó, vede quão grande amor nos tem preparado o Pai, a ponto dá uma quebrada, né? A ponto, quer dizer que somos adotados, a ponto de ser chamados filhos de Deus. Aí ele vai e enfatiza, e de fato somos filhos de Deus. E de fato, viva como filho de Deus. Até Jesus voltar, viva como um filho de Deus. Até ele bater o martelo e falar, você é meu filho. E ele te chama de filho. Ele quer que você viva como filho, mesmo na questão da adoção. Somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não conhece, porquanto não conheceu ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de ver como ele é. Assim mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Jesus se manifestou para quê? Tirar os pecados. Jesus, ele quer te justificar. Jesus, ele quer te tornar justo. Jesus, ele não quer que você chegue diante dele toda hora e fale assim, Deus, eu sou um pecador, Deus. Se você pecar, pede perdão a Deus e anda de novo. Que é o que João fala. Se você pecar, tem um advogado junto ao Pai. Mas que o pecado não seja deliberado. Que eu vou pecar hoje, nossa, tem aquela menina lá, hein? Como que os jovens falam hoje, é crush, né? As meninas falam crush, né? Tem um crush ali. Mas não é da igreja, não tem um comportamento bom, mas pois eu peço perdão para Deus. Isso é um pecado deliberado. A Bíblia não quer que a gente viva em pecado deliberado, mas pecar a gente vai porque a gente não conhece tudo de Deus. Se você não tiver todo momento com comunhão com o Espírito, você vai pecar. Aí fala, se você pecar, tem um advogado junto ao Pai. Mas Deus não quer que você viva como um pecador. Quem está entendendo? Se você é filho de Deus, semente corruptível, você tem pecado? Ixi, silêncio total. Se você aceitar Jesus, vou fazer a pergunta de novo. Se você aceitar Jesus, Jesus habitar dentro de você, te perdoar, te justificar dos seus pecados, você tem pecado? Se Deus zerar o seu pecado hoje, você tem pecado? Então para de andar triste. Anda como um filho de Deus, para de andar triste. Pecou, pede perdão para Deus. Pecou, se arruma com o seu amigo. Não deixa o sol se pôr sobre sua ira. Se você pecou, vai lá e perde, Deus vai zerar de novo você. Deus, ele quer te levar para um novo estágio, ele quer te levar ao estágio de filho. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Estão entendendo? Aquele que permanece dele não vive pecando. Então não é um pecado deliberado. Se você permanece em Jesus e ele em você, você não tem como pecar. Estão entendendo? É complicado isso? É difícil? É difícil zerar o pecado, né? É difícil zerar o PlayStation, é da hora. Agora zerar o pecado está difícil, hein? Jesus, ele morreu para te limpar. Quando João Batista vê Jesus, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele tira o pecado, ele te zera, mano. Ele te deixa zerado, só que você tem que entrar na marreta. Você tem que falar: eu não quero a vida que eu levo, eu quero uma nova vida, eu quero ser filho de Deus, eu não quero viver pecando, porque aquele que peca não viu e nem conheceu a Cristo. Se você catar o dicionário grego, a palavra conhecer no português fala conhecer é ter noção. Você fala assim: eu conheço o Faustão, eu
Eu já ouvi falar, eu conheço Faustão. Mas você não conhece pessoalmente Faustão. Certo? Então, no português é ter noção. Eu conheço pessoa. Eu sei do que você está falando, eu conheço. No grego não é esse conhecer que está falando aqui. A coisa mais parecida que tem com esse conhecer é relacionamento íntimo entre homem e mulher. É de se tornar um. Aquele que conhece a Deus se tornou um com Deus. O choro dele é meu choro. A vitória de Jesus é minha vitória. Se eu sou um com ele, não tem como eu passar por ele amanhã e falar assim: eu não conheço esse cara não. Eu não conheço Jesus, eu não sei nem quem é Jesus. Jesus te sara, te cura, te liberta, e amanhã você vai falar assim: eu não sei quem é Jesus. Quem que é esse aí? Nunca nem vi. Não é? Não, aquele que conheceu a Deus, aquele que conheceu Jesus, não vive pecando. Aquele que conheceu a Deus, ele abomina o pecado. Não se alegra com a injustiça. Amém? Versículo 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Irmão, pensa nesse versículo e que João está falando antes. Aquele que disser que não tem pecado faz Deus mentiroso. Pensa no que João está falando aqui, o que ele falou antes. Ele está falando que quem peca é filho do diabo. Não é isso que ele está falando? Quem vive na prática do pecado é filho do diabo. O que é o pecado? O que Deus faz? Ele desliga o pecado de você. Ele apaga o pecado, ele desliga o pecado. Você liga o pecado se você quiser. Se você quiser dar o start lá e ligar de novo, Deus ele desligou. Só que enquanto a gente estiver nesse corpo mortal, você vai ter luta. Você vai ter provação e vai ter tentação. Se você entender que você é filho, você vai passar por todas. E se você não estiver entendendo, você fala assim: Deus, me perdoa, me reposiciona no que o Senhor está falando na tua Bíblia, que eu sou teu filho. A tua Bíblia só fala disso, então me reposiciona na tua graça, me reposiciona no teu amor, me reposiciona nos teus projetos. Não foi que o irmão Josias falou? Deus ele tem um propósito. Qual que é o propósito da Bíblia inteira? Qual que é o propósito da Bíblia? Qual que é o propósito de Jesus? Fala para mim um que não seja te tornar filho, que você fique rico, que você fique melhor. Eu não sei, passa a ler a Bíblia sobre esse âmbito. Eu não sei um outro propósito de Deus de escrever a Bíblia, a não ser falar que você é filho. E que Ele é teu Pai. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Qual que é a obra do diabo? Qual que é a maior obra do diabo? Tirar a paternidade. Te confundir. Te confundir. A maior obra do diabo é te confundir. Você olhar e falar assim: eu não sou nada. Eu não sei nem quem eu sou. Eu estou triste. A Bíblia fala mais sobre alegria do que choro. Deus ele quer desfazer a obra do diabo. Ele quer que você entenda que você é filho. Qual que é a maior obra do diabo? É essa. Você quer um motivo? Jesus acaba de se batizar. Jesus acaba de se batizar. Abre o céu. Qual que é a voz que sai do céu? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. No capítulo da frente, no capítulo 4, o que o diabo está falando?
Primeira tentação de Jesus: se você é filho de Deus, pô, Deus abriu o céu, mano, e falou que você é filho. Aí o diabo vem e fala: você é filho de Deus? Pula daí, transforma essa pedra em pão. Você é filho de Deus mesmo? Mas vá. O céu se abriu e falou para Jesus: você é filho amado, quem eu tenho prazer. O diabo todo momento vai tentar tirar a paternidade de vocês, a sua filiação, perdão. Todo momento. Fez isso com Jesus, não vai fazer isso com nós? Todo momento. A alegria do diabo é fazer envergonhar Deus como filho. Você não devia ter entrado nessa parada no computador. Aí você fala: nossa, meu Deus, peguei contra Deus, que eu não sou filho mais. O Espírito Santo chora. Monte da Transfiguração. Tá lá, os discípulos dormem. Aí Jesus se torna o quê? Luz. A cara dele brilha, a blusa dele brilha, ele vira luz, que é o que nós estamos falando. Jesus fica resplandecente. Aí os discípulos acordam, vê Moisés e Elias, simbolizando os profetas e simbolizando a lei. Aí abre o céu e fala assim: este é o Filho amado, quem eu tenho prazer. Ouve ele. Ele é o cara. Segue ele. Esse é meu filho, é aquele que tem que vir, é aquele que tinha que vir. É ele. É ele. Jesus Cristo, para te limpar do pecado, para não viver na prática do pecado, para desfazer a obra do diabo. Entende isso hoje, irmão? Deus quer te encher do Espírito dele hoje. O Espírito da paternidade que clama Abba Pai, o Espírito de Deus que sela como verdade. Como verdade, não é só um Espírito de Deus: eu senti o Espírito, que alegria. Nossa, eu senti o Espírito de Deus, que alegria. Nossa, como que eu fiquei feliz no retiro. Mano, o retiro é um start, mano. O retiro é o start. A gente vai, como eu falei, eu não acredito em movimento, eu acredito no retiro aqui, que a gente precisa sair com esse entendimento. Não adianta, eu estou lembrando do retiro passado, eu falei isso no pré-retiro. Eu saí de lá, matei meu ló, mudei de vida. Minha vida aconteceu muito o ano passado, muita coisa a partir do retiro. Muita coisa. Mas muitos jovens foram saindo, se afastando. Porque o retiro é um start. Deus está te zerando hoje. Vocês estão entendendo? Deus está te zerando. Fala assim: Deus está me zerando. Deus está me zerando. Amém? Deus está te zerando. Deus ele não está só te dando vida eterna. Porque tem gente que acredita assim: aceitei Jesus, agora eu tenho vida eterna. Deus ele não fica falando isso de vida eterna. Ele está falando que vai habitar dentro de você. A vida dele está dentro de você. O que é vida eterna? O que Jesus fala sobre vida eterna? Vida eterna é essa. Olha o que é vida eterna para Jesus. Vida eterna é essa: que conheça a Deus e a seu Filho que tu enviaste. O que é vida eterna? É você conhecer Jesus Cristo. É Jesus Cristo habitar em você. Isso é vida eterna. Amém? É isso que ele está falando. Ó, no versículo no versículo que a gente leu, no versículo 2 do capítulo 1. Versículo 1, capítulo 1, versículo 2. A vida se manifestou em nós, visto que damos testemunho e vos anunciamos e chamamos a vida eterna, o qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Ela foi manifestada em que a vida eterna? Em Cristo Jesus. Então, quando Deus habita em você, você conhece Jesus Cristo através do Espírito, você já tem vida eterna. Você não vai alcançar a vida eterna quando você morrer. A vida eterna está dentro de você. Imagina, você tem a vida eterna. Eu não sei nem o que é isso. Eu não sei nem descrever o que é uma vida eterna. Eu não sei descrever o que é a Via Láctea, mas a vida eterna está dentro de você. Você tem a vida de Deus. Deus habita em você agora, é prático, é para já. Eu
não acredito em movimento, eu acredito em você sair daqui e pregar o evangelho. Eu acredito em você sair daqui e respeitar a tua mãe, respeitar teu marido. Você sair daqui com uma mente diferente, a mente de Cristo. Por quê? Acabou isso aqui, daí você vai chegar no domingo, você vai falar assim: nossa, o culto, eu preciso sentir o que eu senti no retiro domingo agora. Nossa, eu entendi, mas eu quero sentir de novo. Daí eu vou no culto domingo. E domingo não é lugar para você encontrar Jesus. O culto de domingo, o culto, tá? O culto de domingo não é lugar para encontrar Jesus. Aprende isso. O culto de domingo é lugar para você revelar Jesus Cristo. Amém? O que você encontrar hoje, a partir de hoje, você vai revelar no culto de domingo. Aí você não fica reclamando: ah, o louvor estava ruim, ah, o irmão, nossa, aquela irmã, nossa, ah, aquela irmã, com a saia daquela irmã, nossa, o louvor, o som, ai, o Kel, o pastor Anésio, ai, o dízimo. Por quê? Porque não é o lugar. Tipo, eu preciso ir para a igreja porque se... Não, meu. O culto é o lugar de você revelar Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez na sua semana. Amém? O que Paulo fala? Quando vocês se encontrarem para louvar a Deus, tragam salmos, outros tragam hinos, outros trazem danças, outros trazem revelação, outros orem em língua. Culto de domingo é para isso, é para você revelar, é para a igreja, o corpo de Cristo se juntar e oferecer algo para Deus. Vocês estão entendendo? Se você estiver cansado, também você pode ir na igreja, você vai ouvir uma palavra e vai te levantar. Mas não confunda isso com o culto a Deus. Culto a Deus é para você revelar Jesus Cristo. É para você falar: essa semana lá no meu serviço, o cara chato do meu lado que ficava no computador, eu fui lá e dei um abraço nele, ele chorou. Falou: eu queria tanto um abraço, eu queria me matar. E falei: ó Deus, se o Senhor mandar alguém me abraçar, eu não me mato. Esse tipo de coisa, essas maluquices, vocês vão ver. É isso que eu quero ver. Eu já vi isso. Eu já falei para vocês que eu orei com um cara, eu contei 3 vezes um cara em Ribeirão, 2 vezes um cara em Ribeirão, e ele foi aceitar Jesus Cristo lá na São Bento, em São Paulo, morador de rua. Pessoa que eu menos imaginava que eu ia encontrar, 13 milhões de pessoas, eu encontrei um cara e aceitou Jesus lá. Deus faz essas maluquices, mano, porque Ele tem as formas dele. Só que o culto de domingo é para isso. A Liliane vai encontrar a Ellen Marli e falar: nossa, Ellen Marli, eu estou discipuladora, né? Nossa, Ellen Marli estava lá como promotora e comecei a falar de Jesus. A hora que eu ouvi, tinha 5 ouvindo Jesus. Aí isso no domingo, daí fala para outro irmão pega fogo também. E a irmã que ofereceu o culto de domingo até domingo, começa a dançar porque está feliz com Jesus, porque Jesus fez, porque ela crê em Jesus. Talvez ela está passando dificuldade, mas a fé dela está firme, porque ela sabe que a semente está plantada. O Espírito Santo tem que habitar em você hoje. O culto de domingo é só um detalhe. É hora de prestar o culto racional, é o dia de domingo, o culto racional. Deus foi tão bom comigo essa semana. Deus, eu quero cantar o melhor louvor para você. Quem está comigo? Estão entendendo? Prestar culto a Deus. Eu quero que vocês entendam tanto isso, a ponto de alguém olhar para vocês, vocês começam a pregar Jesus, lembrar daquele amigo seu que você não prega faz tempo, porque você só pensa aí no culto em domingo. Eu preciso servir a Deus, vou no culto de domingo. Semana passou batida, não viu ninguém, não falou de Jesus, não trombou ninguém, falou mal do patrão, brigou, xingou no trânsito. Chega no domingo, eu vou prestar culto a Deus. Que culto que você vai prestar para Deus? Como que você vai revelar Jesus? Se semana inteira você não viu Jesus, ele estava do seu lado. Não, eu quero ver ao ponto dos fariseus olhar para vocês e falar assim: lá, olha o bebum ali,
Ó o Bill Bebum. Eu quero ser chamado de Bebum, mano. Eu quero que alguém olhe e fale, ó o Bill Bebum lá. Ó o glutão. Igual falaram com Jesus. Olha lá o glutão lá. Andando com os glutão, andando com os bebum. Você quer ser chamado disso? Se você não quiser ser chamado disso, é porque você não tem falado para os seus amigos bebum. Você não tem falado para o seu irmão, para o seu amigo que está usando droga. Os fariseus vão falar os drogueiros lá. Olha lá o Bill drogueiro. E a drogueira, a cara dele de drogueiro. É drogueiro, hein? Por quê? Porque os fariseus falam isso. O farisaísmo é isso. Olha lá o Bill, marica. Aquele lá é marica, hein? Só anda com mariquinha. Eu quero andar com mariquinha. Eu quero falar de Jesus para quem? Para quem sabe de Jesus? Estão entendendo? Eu profetizo que você tenha má fama. Profetizo isso na sua vida, sem peso. Eu quero que você tenha má fama. Eu quero que os outros olhem para você, os fariseus, os religiosos, olhem para você e falem, ixi, aquele ali só anda com gente ruim. Igual falava com Jesus. Eles olhavam para Jesus e falavam assim, ixi, Jesus, glutão, expulsa nome em nome de Beuzebu. Expulsa demônio em nome de Beuzebu. É por isso que ele expulsa esses demônios aí. Eu profetizo isso na sua vida. Eu quero que você anda como Jesus andou. Quem não anda como Jesus andou, não conhece, nunca viu, e Deus não está nele. Amém? Quem é o menino do apelo? Fique de pé. Perdão o horário aí, tá? O Bill fala pra caramba. Culpa do Kel. Guarde essa palavra. Clama o Espírito Santo. Saia daqui novo. Saia daqui novo hoje. Renovado. Se torne uma nova criatura. A Bíblia fala que a criatura tem uma expectativa na revelação dos filhos de Deus. Que os filhos de Deus se revelem. As criaturas, as pessoas que não são filhos de Deus, ela tem uma expectativa pelo um Criador que os filhos de Deus vão pregar. Amém? Glória a Deus.